Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de oração e de estudo da Bíblia. Se você ainda não fez a sua inscrição, junte-se a nós e lembra também de compartilhar essa mensagem com seus amigos. A lição que vamos estudar hoje é a lição 14 do curso bíblico Amigos da Esperança e o título da lição é O Amigo Vence a Morte. A maior de todas as consequências e a mais trágica de todas, com a entrada do pecado, foi a vinda da morte. E a morte alcançou a todos os homens, porque todos nós somos pecadores. O assunto da morte é um dos assuntos que mais causam curiosidade e sofrimento no ser humano. E eu quero convidar você a assistir o vídeo a seguir, falando um pouco sobre esse importante assunto. Curso Bíblico Amigos da Esperança. Autor Pastor Marcelo Araújo. Lição número 14. O amigo vence a morte. Existem muitas coisas que causam curiosidade a cada um de nós. Entre elas, o mistério sobre a morte é o que mais desperta interesse nas pessoas. Ninguém consegue aceitar a morte, porque nós não fomos criados para morrer. A morte é algo estranho para nós. Para saber sobre a morte, precisamos entender a origem da vida. Muitos creem que a vida surgiu como resultado de um processo evolutivo que durou bilhões de anos até surgir o ser humano. Mas esta não é a realidade. Deus criou o homem e todas as coisas que existem. No estudo de hoje, veremos como Deus criou o homem e qual a esperança para aqueles que morrem em Cristo. Pensamento do dia. Jesus Cristo depôs o manto real, sua régia coroa, e revestiu sua divindade com a humanidade, a fim de tornar-se um substituto e penhor pelo gênero humano, para que, morrendo de forma humana, por sua morte, pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte. Ele não poderia ter feito isso como Deus, mas, tornando-se como homem, Cristo podia morrer. Pela morte venceu a morte. A morte de Cristo levou à morte aquele que tinha o poder da morte e abriu as portas da sepultura para todos os que o recebem como seu Salvador pessoal. Texto do livro Exaltai-o, página 346. Pesquisa na Bíblia. Pergunta número 1. Do que o homem foi criado? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Pergunta número 2. Para onde vai a pessoa quando morre? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Pergunta número 3. O que acontece com a alma? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Pergunta número 4. O que os mortos sabem? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles a recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Pergunta número 5. Que duas ressurreições ocorrerão no fim?
João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Pergunta número 6. Quem vai ressuscitar na primeira ressurreição? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pergunta número 7. Qual a certeza daquele que crê em Cristo? João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Minha decisão. Confio nas maravilhosas promessas de Deus e creio que, confiando em Cristo, mesmo que morra, um dia eu terei a vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.